Esse é o pastor David, que hoje vai trazer a mensagem, a sua esposa. Pode subir aqui. Grandes amigos na fé, amém? E eu creio que Deus vai continuar falando contigo. Com quem que Deus está falando aqui hoje? Amém? Estenda tuas mãos para cá, vamos orar pela vida deles. Ore comigo. Senhor, meu Deus, poderoso e eterno és tu, Pai. Nós colocamos este casal hoje aqui na tua presença, que hoje o Senhor escolheu, Pai amado, para trazer esta mensagem, para falar ao nosso coração, meu Deus. Eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, usa ele neste lugar, usa eles neste lugar, porque aqueles não são só dois, aqueles são só um na tua presença. Toma a vida deles, toma o lar, Pai amado, surpreenda eles sobre esta terra, Pai amado, e que nesta noite a semente que vai ser lançada sobre esses corações, vidas, sejam transformadas pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. As melhores palmas para Jesus neste lugar. Deus abençoe, deixa Deus usar vocês. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja do Senhor com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar, amém? Podem ficar à vontade, porque a gente queria trazer algo diferente nessa noite, amém? Então, nós pedimos ao Espírito Santo que nos concedesse, porque a gente já sabe, a gente já ouviu muitas vezes que o esposo, ele deve amar a sua esposa assim como Jesus ama a igreja. Amém? Não como algo que você tem, mas que você ama, que você gosta, mas que quando estraga, você joga fora, quando você enjoa, você joga fora. Não, mas é como Jesus ama a igreja. E a esposa também, ela deve amar o seu marido como Jesus. Temos que fazer para o nosso esposo como se nós estivéssemos fazendo para Jesus. Se Jesus estivesse na sua casa, você não ia dar para ele qualquer comida, não ia fazer uma comida de qualquer jeito, mas você ia fazer a melhor comida. Jesus, ele não dá para a sua igreja o pior, mas ele dá o melhor. Assim como cada esposo tem que dar para a sua esposa aquilo que ele tem de melhor. O melhor olhar, o melhor carinho, o melhor abraço. Mas aí hoje a gente vai entender um pouco por que essas coisas não acontecem. Como os amados irmãos aqui já falaram, falta Jesus muitas das vezes. Muitas das vezes a gente diz que tem Jesus, mas a gente não age como se tivesse Jesus. Muitas das vezes a gente fala que Jesus está conosco, mas nós não nos comportamos como se Ele estivesse conosco. Falta Jesus, falta palavra. Não palavras ditas da boca para fora, mas palavras mostradas com as nossas ações. Hoje eu e meu esposo estamos aqui, mas nem sempre foi assim. No começo, ele foi para Jesus primeiro. E ele orava por mim. Orava para que hoje eu estivesse aqui fazendo a obra junto com ele. E eu dizia, não, eu? Capaz, bem capaz. E aí eu imagino Deus lá de cima, ela nem sabe o que eu tenho preparado para ela. Não é no nosso querer, não é na nossa vontade, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E melhor coisa é fazer a vontade de Deus. Hoje nós estamos aqui no momento alegre, no momento descontraído, mas estamos aqui também para aprender. Aprender. Por quê? Porque assim como ninguém nasce pai e mãe, a gente aprende a ser pai e mãe como? Na prática. A gente aprende a ser esposo e esposa na prática. Quando a gente casa, a gente não sabe como se comportar. A gente não sabe como conviver com outra pessoa. A gente convive com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, mas a gente não sabe como é conviver com uma pessoa que também tem que tomar decisões junto com a gente. Em comum acordo, como a gente viu aqui.
através da palavra em Amós, em comum acordo. Amém? Vou deixar o meu esposo falar um pouquinho. Acho que de introdução não tem muito mais o que falar. Amém, queridos? Eu saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Então, estamos muito felizes de estar aqui. Que Deus abençoe o bispo e a bispa. Obrigado pelo convite também, pastor e a pastora. É interessante que o quanto Deus tem nos usado para poder compartilhar um pouco do que a gente aprendeu com todo esse tempo de convivência, né? Foram momentos de muitas dificuldades, sim, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer. E aí, como diz o irmão que esteve aqui, disse assim, olha, eu não sei mais viver sem ela não, gente, não tem como, não tem como. E o que mais me amadureceu foi também entender a minha responsabilidade dentro deste casamento. O que o Espírito Santo compartilhou conosco, que a gente preparou para compartilhar com vocês, fala muito a respeito disso, de responsabilidade. Responsabilidade da parte do homem, responsabilidade da parte da mulher. Amém? Então a gente vai compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Amém. Então, a gente sabe muito bem que lá em Gênesis, Deus olhou e disse o quê? Não é bom que o homem viva só. Mas por que hoje tem muitos casais querendo se separar? Querendo viver só, se Deus falou que não é bom que o homem viva só. E não é da vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas tem muita gente querendo se separar, viver só. A gente ouve muitas pessoas, atende muitas pessoas no gabinete pastoral dizendo, não dá mais, eu quero me separar. Só que muitas das vezes as pessoas chegam a esse nível de pensamento, por quê? Porque falta diálogo. E diálogo por quê? Porque o óbvio precisa ser dito. Se você puder, faz um cartaz, coloca uma faixa na sua casa, até que você crie o hábito, se ainda não tem. O óbvio precisa ser dito. Acontece muito com nós, mulheres. Muitas das vezes a gente está lá, né, de braço cruzado, né, carrancuda, e aí olha para o esposo e não diz o que está acontecendo. Não tem diálogo. Aí você olha e diz, mas hoje ele está de folga, podia me ajudar e eu estou aqui fazendo tudo sozinha. Só que por que você não diz para o seu esposo que você quer ajuda? Aí a gente para e diz assim, mas é tão óbvio. Ele não está vendo a pia, a louça lá na pia? Não está vendo que eu estou aqui cuidando das crianças? Não está vendo que eu tenho a casa para varrer? É tão óbvio. Só que o óbvio precisa ser dito. O nosso cônjuge, ele não tem a obrigação de adivinhar aquilo que nós estamos pensando ou aquilo que nós queremos. Até porque nós nem podemos, né? Porque os adivinhos não entram no céu. Exatamente. Não queremos. Nós não somos adivinhadores e nós não queremos ser adivinhadores. Nós queremos os céus, nós queremos o reino. Mas o óbvio precisa ser dito, tanto da parte da esposa quanto da parte do esposo. Muitas das vezes você para e pensa, mas eu queria que a minha esposa fosse mais carinhosa. Mas eu queria que ela fosse mais atenciosa. Mas você nunca pegou no bracinho dela e disse assim, vem cá, vamos conversar, senta aqui. E falou assim para ela, olha só, eu queria que você me desse mais atenção, que você me desse mais carinho. Quantas brigas nós poderíamos evitar se a gente conversasse, se a gente dialogasse? O bom e velho diálogo, ele resolve muitas coisas, muitas brigas. Muitas brigas nossas só foram amenizadas depois que a gente sentava na cama para conversar. Mas isso porque eu cheguei nela e disse assim, olha, a partir de hoje vamos fazer o seguinte,
Se tu estiver precisando de alguma coisa, se tiver algum problema, a gente precisa sentar para conversar. Glória a Deus. Ela estava lá naquela função da casa para começar a arrumar a casa. E ela começava aquela função toda. E, tipo, a gente, homem, né, cara, a gente está fazendo essas coisas. Né? A gente está... Né, nossa mente está nas nossas coisas. Só que a gente não entende que a casa também faz parte das nossas coisas. Mas a gente não entende. Mas eu cheguei nela e disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, o que tu precisar de ajuda, tu me pede. Porque se tu não me pedir, eu nunca vou saber o que tu precisa. Então, quando ela começava a dizer assim, então vamos fazer o seguinte, quando tu lava a louça, eu passo a vassoura na casa. Eu, ok, agora sim. Então, eu vou lavar a louça enquanto você passa a vassoura na casa. Porque eu entendi que ela precisava. O óbvio, eu estou vendo a louça lá, mas na cabeça do homem, ela dá conta. Não é verdade? Ela dá conta. Só que dentro dela, não é bem assim as coisas que acontecem. Então, ela precisou haver duas situações. Primeiramente, ela me dizer o que ela precisava. E eu entender que ela precisava e que eu poderia ajudar e somar também. Amém? Glória a Deus. E sempre quando a gente poderia ter alguma discussão, porque a gente sabe, né? Os homens sabem, né? Que a mulher, às vezes, ela não fala. Ela gesticula assim com a cara. E aí a gente já tá ligado. Deu alguma coisa errada. Deu ruim. Deu ruim. Aí, às vezes, a gente fica na volta. Ah, mas tá tudo bem? A gente sabe que não tá tudo bem. Porque elas não estão falando com a gente. Pois é, e aí... Então, chegava a hora que eu disse assim, vamos fazer o seguinte, se a gente tiver algum problema, vamos sentar para conversar. Pode ser? Ela disse, pode. Então, sempre quando eu via que deu ruim, a gente ia para o quarto, sentava um na cama e o outro na coisa. O que houve? Aí ela falava, mas tu não tá vendo, tu não sei o quê, que não sei o quê. E deixa falar, irmão. Deixa falar. Precisa falar. Né? E aí, por quê? Porque a gente precisa entender qual é o problema. Então, deixa elas falarem. Elas vão falar todo o problema, o que está apertando. Depois, o que a gente faz? Beleza, então. Só que, então, deixa eu te passar o meu entendimento. E aí, a gente precisa passar para elas o nosso entendimento. Porque o diálogo é uma mão dupla, né? Vai e volta. Ela não pode expressar tudo o que ela está sentindo, tudo que ela precisa, e a gente simplesmente dizer, beleza, vamos fazer e pronto. Não, a gente precisa também expor para ela e dizer, mas ela chegou nessa parte aí, não dá. E ela também precisa entender os nossos limites, que às vezes a gente não consegue em determinadas situações. Certo? Então, como a gente viu, um ponto é não falar, não dialogar. Outro ponto é o quê? Que muitos casamentos se tornam infelizes. É porque cada um acaba buscando a sua própria felicidade. Quando a gente não entende, como foi falado aqui também, que é nós e não eu, não podemos buscar a nossa própria felicidade. Nós casamos, então é a nossa felicidade. Nós temos que estar felizes. Nós não casamos para ser felizes, mas para fazer o outro feliz. Quando eu faço aquilo que faz ele feliz, e ele faz aquilo que me faz feliz, nós somos felizes. Mas a partir do momento que cada um busca a sua própria felicidade, fica difícil. Outra coisa muito forte é o quê? Muitos aqui, antes de se conhecer, já estavam na igreja. O que acontece? A gente ora por alguém. Não é assim? A gente ora por alguém. Você, esposo, orou pela sua esposa, a esposa orou pelo seu esposo. Então, nós temos que ser o quê? A resposta da oração dessa pessoa. Nós temos que ser a resposta da oração dessa pessoa. Muitas das vezes, quando a gente se conhece, a gente ainda não conheceu Jesus, a gente não faz parte de um ministério, ainda não congrega, mas a gente sonha com alguém. A gente já sonha com uma pessoa. E muitas das vezes a pessoa que está ao nosso lado não é a pessoa com a qual um dia nós sonhamos. Então nós precisamos expor para essa pessoa.
para que essa pessoa possa o quê? Se tornar. Ninguém sonha, tipo, vamos falar a respeito das mulheres. Alguma mulher sonha em casar com alguém que a maltrate? Não. Alguma mulher sonha em casar com alguém que não lhe dá atenção? Não. Então, se eu sou a resposta de oração, eu preciso ser aquilo que ela desejou no casamento. Eu preciso ser a resposta de oração dela. Eu preciso ser aquele cara ao qual ela orou. Um cara atencioso, eu preciso ser esse cara que dá atenção. Eu preciso ser aquele marido que dá atenção. Ela precisa ser a esposa que dá atenção. Porque é interessante, porque é algo muito simples, assim, que a gente teve um entendimento também, que se eu me esforço para fazer a felicidade dela, para fazer com que ela seja feliz, e eu não estou pensando na minha felicidade, não, eu estou pensando na felicidade dela. Se eu penso na felicidade dela e ela da mesma forma pensa na minha felicidade, somos felizes. É muito simples. Agora, se eu penso em... Não, é eu que quero ser feliz. É eu que penso em ser feliz. O ego do eu, né? O eu penso em ser feliz. Eu penso em minha vida assim. Eu penso no meu casamento assim. Não é meu casamento, é nosso casamento. É que nem o Pai Nosso, é tudo nosso, né? Pai Nosso, Pão Nosso, é nosso casamento. Eu penso em fazer ela feliz, ela pensa em me fazer feliz. Tudo que ela faz para me fazer feliz, eu faço para fazer ela feliz. E aí nós somos felizes. Glória a Deus. Só que aí você pode estar se perguntando, mas se eu orei a Deus, e Deus me deu ela, e Deus me deu ele, então por que não é conforme eu pedi? A culpa está em Deus? Não. Por quê? Porque Deus vê em nós a capacidade de mudarmos. Deus vê em nós potencial que nem nós mesmos sabemos ou reconhecemos. Quando nós já estávamos lá, informe, no ventre da nossa mãe, nós não sabíamos nem como ia ser o nosso rosto, mas Deus já sabia. O erro não está em Deus, muitas das vezes o erro está em nós, de não abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer. E evangelho é isso. Não é nem só com relação a uma aliança que você faz com o seu esposo, mas a uma aliança que nós fazemos com Deus. Renúncias. O nosso eu não existe mais, a nossa vontade não existe mais. Jesus, antes de ir lá para aquela cruz, o que ele diz? Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua vontade. Muitas das vezes tem situações que a gente olha e diz, Deus, passa de mim esse cálice. Mas Deus vê em nós atributos, condições de quê? De superar. Que seja feita a vontade dele, não a nossa. A vontade dele. Quando nós entendemos que nós nascemos para viver a vontade do Pai, oh, glória a Deus, tudo muda. Tudo muda. Tudo se transforma. O plano de Deus, ele é perfeito. Se ainda não está perfeito em nossas vidas, é porque nós precisamos ser trabalhados ainda mais. Aprender ainda mais a ser esposa, a ser mãe, a ser filha. Amém? Oh, Jesus. Então, gente, deixa eu compartilhar com vocês um relato, tá? Eu vou ler aqui que vai ficar mais... Eu não vou enrolar tanto, porque eu tenho uma dificuldade na comunicação que é ficar dando volta. Mas então, olha, um pastor foi aconselhar um casal e no atendimento individual questionou a esposa em relação ao motivo pelo qual queria se divorciar. Então, o cenário é bem assim.
vêm, procuram um pastor para dizer assim, olha, a gente quer se separar, a gente não aguenta mais, não dá mais, esse é o cenário. Então o pastor teve essa ideia, cara, eu vou atender os dois individuais, eu já entendi junto o que eles estão querendo, os dois estavam querendo a mesma coisa, então pastor, não, vamos no individual, vamos tentar ver o que acontece no individual. No individual, né, a esposa, ela diz para o pastor o seguinte, pastor, em Efésios 5 diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido e que o marido deve amar a sua esposa. Mas como vou me submeter a um marido que não me ama? Ela indagou para o pastor. Então o pastor, tá, entendi, ok. Então, ele chamou o marido para tentar ver qual é o entendimento do marido referente a isso. Então, o marido disse assim, pastor, em Efésios 5 diz que o marido deve amar a sua esposa e que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Mas, pastor, como vou amar uma mulher insubmissa e rebelde? Olha que interessante. Ambos os dois se apoiaram na palavra de Deus. Eles se apoiaram na palavra de Deus e o usaram a seu favor, porque em algum motivo eles estavam infelizes. Na visão dele, o que ela era? Ela não cumpria com os requisitos que Efésios 5 estava falando. Então, ela não cumpria com esses requisitos. Para ele, ela era o quê? Insubmissa e rebelde. Mas para ela, ele era quem não cumpria o requisito de Efésios. Para ela, ele era o cara que não amava. Então, como eu posso ser submissa se ele não me ama? Na visão dele. Como eu posso amá-la se ela não se submete e é rebelde? Olha que coisa interessante. Eles queriam se separar por causa disso. Mas sabe o que estava acontecendo? Eles estavam projetando um no outro a sua responsabilidade. Ele olhava para ela e a responsabilidade que era dele, ele não enxergava. Ele só enxergava ela, o problema dela. Mas ele não olhava que ele também não estava amando, ele não estava cumprindo com a responsabilidade dele. Da mesma forma, ela enxergava que ele não estava demonstrando amor por ela. Mas ela não olhava para dentro dela mesma e não conseguia ver que ela estava sendo insubmissa e rebelde. Você entende essa questão? Que muitas vezes a gente precisa olhar para dentro de nós. A mulher precisa olhar para dentro de si. O homem precisa olhar para dentro de si. E tentar entender que muitas vezes a briga é por causa de um gatilho que às vezes nós mesmos disparamos. Eu atendi uma certa vez um casal, eu já tinha atendido eles outras vezes, mas atendi um casal uma vez, eu comecei a fazer um propósito de oração com ele, de propósito para fortalecer a fé dele, para que ele pudesse ter mais sabedoria dentro do casamento dele. E aí um dia ele, pastor, briguei ontem com a mulher de novo, não sei o quê, e eu, cara, o que houve? Cara, a gente se reunia todo dia de manhã, e eu disse, cara, e aí, o que houve? Como é que foi ontem? Brigamos, tal, mas o que foi? Não, cara, ela começou a ouvir música do mundo e daqui a pouco começou a dançar bem louca e coisa e tal. E eu digo assim, é mesmo? Não, aí eu falei para ela que aquilo não era atitude, porque tinha gente ali vendo, porque não sei o que não sei o que mais. E eu, é mesmo, irmão, é. Eu perguntei para ele assim, que música foi mesmo que estava rodando? Aí ele falou lá, não me recordo, era um tema dessas novelas aí. Aí eu, tá, música secular, né? E ela começou a dançar, é. E eu digo assim, quem botou a música? Aí ele disse, eu botei, mas não sei o quê. E eu, pois é. Quem mandou tu botar? Tu quer agora jogar a culpa nela, sendo que o gatilho e a responsabilidade foi sua. Pastor, mas ela errou. Sim, errou. Mas ela só errou porque você apertou o gatilho. Entende? Então, muitas vezes, a gente aperta o gatilho e o problema acontece.
Mas aí a gente não enxerga que nós apertamos o gatilho. E a gente olha para outra pessoa, mas ela dançou. Mas ela é o problema. E a gente precisa olhar e entender que muitas vezes nós somos o problema. Nós despertamos o problema dentro da outra pessoa. Glória a Deus. Uma coisa interessante é que eles levantaram a questão de submissão. E às vezes a gente precisa ter um entendimento disso, que desde que a gente também teve esse entendimento, e eu quero compartilhar isso com vocês, para que nós homens, a gente não acha assim, não, a mulher tem que ser submissa. Não, a gente precisa entender esse conceito bíblico de submissão. A gente precisa entender, ó. Para entender a submissão bíblica da mulher ao seu marido, precisamos voltar ao princípio estabelecido por Deus, assim como Jesus manda olhar para o princípio lá em Mateus 19:3. Sabe quando ele se refere, quando ele fala acerca do carta de divórcio? E aí todo mundo chega lá e diz, os fariseus lá, não, mas Moisés nos ordenou da carta de divórcio. E ele pega e diz assim, olha, mas no princípio não era assim. Então a gente percebe que Jesus ele manda olhar para o princípio que Deus estabelece. Porque eles questionaram, eles ainda falaram, mas Moisés, aí ele disse assim, não, Moisés permitiu, por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio Deus estabeleceu algo. Amém? Então, para nós entendermos o que quer dizer isso, a mulher submissa ao marido, a gente precisa voltar ao princípio. A gente precisa olhar para o princípio, que está lá em Gênesis, capítulo 2, que vai dizer assim, ó, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que ele fez para o homem? Vamos lá, gente. O que ele fez para o homem? Auxiliadora. Entende? Mas agora a gente precisa entender qual é o conceito de auxiliar. Que é o seguinte, ó. A função da auxiliadora é auxiliar, dar auxílio, ajudar, socorrer, contribuir para facilitar, ou seja, trabalhar junto a alguém mais experiente ou graduado, na qualidade de ajudante, assistente. Você está entendendo que ela veio aqui, ela foi tirada, vamos dizer assim, da minha costela, para me auxiliar? A função de submissão, biblicamente, se a gente olhar para o princípio estabelecido, é auxiliar. Ela me auxilia. Às vezes eu estou pregando aqui, eu esqueço de um negócio, ela já está com a Bíblia aberta ali, ela só fala para mim, tal. Me auxiliando. Por isso que muitas vezes, aqui o pastor Jonas e a pastora Elaine, que não deixa eu mentir aqui. Eles têm nos acompanhado. E às vezes palavra, quando vê ela pula na frente, porque ela tem uma memória muito melhor do que a minha. E ela, na hora, assim, capítulo tal, versículo tal. Ou ela mesmo abre a Bíblia e vem com a Bíblia para mim, assim, para me auxiliar. A auxiliadora não é minha escrava. O conceito de submissão é ela me ajudar, é ela me socorrer, é ela contribuir com o meu ministério, contribuir com a minha missão. Porque se nós olharmos missão, submissão é algo um pouco abaixo. Porque o homem tem uma missão e a mulher ela fica na submissão, não de inferioridade, mas sim de auxílio. Amém? Mas sim de auxílio. Então nós precisamos entender isso. Porque quando nós entendemos, ela vai entender o propósito dela na tua vida, homem, e o homem vai entender também qual o propósito dela na sua vida. Que ela não é sua escrava, mas sim ela é sua auxiliar. E a mulher não veio para trazer problema para o homem, mas sim para auxiliá-lo, para que a missão que Deus concedeu a ele de dirigir, guiar a família, seja bem sucedida. Amém? Porque Deus ele não deu direção
para 2 mandante dentro de uma casa, dentro de uma família. Porque o ministério que Deus instituiu é família, lá desde o princípio. Mas é um que governa e o outro auxilia, não como empregada, mas como auxiliar, dar auxílio, ajuda, socorre, contribui, facilita. É isso que é auxiliar. Amém? Então esse é o entendimento bíblico, o princípio estabelecido em Gênesis. Amém? Por isso, submissão não significa inferioridade do gênero. Homem e mulher foram criados por Deus à imagem e semelhança. A submissão não é uma questão de valor pessoal, mas uma questão funcional no casamento. Entendem isso? A submissão da esposa ao seu marido significa exercer uma missão sub a missão do marido. Uma casa não pode ter 2 comandos. Glória a Deus. Uma casa não pode ter 2 comandos. Ela só tem um. Tanto que quando ela não consegue resolver os problemas com os meus filhos, ela diz assim, amor, dá um jeito. E eu chego para resolver o problema. As crianças já baixam a orelha. Eu digo, cara, por que não estão respeitando a mãe de vocês? Porque eles entendem lá em casa que o comando maior é quem? Sou eu. Então, quando às vezes ela já ameaça dizendo assim, eu vou chamar o pai de vocês, eles já, tá, acabou, a mãe vai chamar o pai. Comando maior, mas ela me auxilia em tudo isso. Amém? Glória a Deus por isso. Então, olha só, a gente falou de Cristo, o cabeça, e a igreja é o corpo, né? Olha só, Cristo, o cabeça. Cristo, o cabeça, e a igreja, o corpo. O cabeça... Só um minutinho aqui, porque o negócio deu... Gente, o cabeça... A gente vai ver que o cabeça, ele comanda, certo? O cabeça, ele comanda. Comanda o quê? O corpo. Amém? Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para nós homens, para nós não se sentir o cara, Deus nos escolheu para comandar. Sabe por quê? Porque tem algo muito, muito sério nisso. Tem algo muito sério nisso. Porque assim como Cristo foi o cabeça da igreja, ele teve que prestar conta para Deus. Entendem a seriedade do que nós estamos carregando? A responsabilidade que nós temos com a nossa esposa, aos homens, diretamente estou falando isso, vocês entendem? A responsabilidade que a gente tem, porque Cristo lá, olha, em João 17, no verso 12, vai dizer assim, é isso quando Jesus faz a oração sacerdotal. Ele vai dizer assim, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu. Ele está falando de quem? Dos discípulos. Ele está falando de quem? Da igreja. Então ele está prestando contas para Deus. Ele está dizendo assim, olha Pai, na oração sacerdotal deles, olha, eu não perdi nenhum dos que tu me deste. Olha o que ele vai dizer, eu protegi, eu guardei, protegi, e nenhum deles eu perdi. Olha só que interessante que ele está falando. Ele está prestando contas para Deus do ministério que ele exerceu. Isso mostra para nós, homens, a grande responsabilidade que a gente tem. Porque a comparação que a Bíblia faz, ela nos coloca, homens, nós como cabeça. Então nós temos a responsabilidade de guiar elas, proteger e não perder. Está entendendo? Porque vai chegar o dia que nós, homens, vamos ter que prestar contas para Deus do nosso casamento e da nossa família. Assim como Jesus prestou conta para Deus sobre a igreja. É tremendo isso, gente.
é muito sério. Muito sério. Glória a Deus. Então isso é só para a gente não se vangloriar, né? Achar que a gente, né? Somos cabeça, viu, mulher? Ai, melhor se nós não fosse. Amém? Amém, glória a Deus. Muitas das vezes para as mulheres não é algo que elas ouvem e acham agradável, né? É um assunto que não é muito agradável. Mas quando a gente entende, né, que Jesus é o cabeça da igreja e que o esposo é o cabeça do nosso lar, nós evitamos mais um caso de discussão dentro do lar. Por quê? Porque muitas das vezes, quando a gente não reconhece o nosso esposo como sendo o cabeça da nossa casa, nós passamos por cima da autoridade dele. E isso não é bom. Isso não é legal. Principalmente com os nossos filhos, né? Às vezes, por exemplo, ele colocou Samuel de castigo. Aí vem o Samuel: mãe, posso fazer tal coisa? Teu pai não te colocou de castigo? Colocou, mas eu estou pedindo para ti. Eu disse: não, teu pai te colocou de castigo, só ele pode tirar. E a mesma coisa se eu coloco de castigo, ele não tira. Para quê? Para não passar por cima da autoridade. Porque senão as crianças ficam que não respeitam mais. O pai botou de castigo, mas a mãe vai lá e deixa. A mãe botou de castigo, mas o pai vai lá e deixa. Não. E eles tentam. Porque muitas das vezes ele pergunta para o pai: pai, posso fazer tal coisa? E o pai diz não. Aí ele vem em mim: ô mãe, posso fazer tal coisa? E teu pai não disse que não? Então por que está me perguntando? A minha resposta é a mesma do teu pai: não. A gente não pode tirar a autoridade do nosso esposo, porque senão isso acaba gerando falta de respeito nos nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Deu pane aqui, pastor? Glória a Deus, aleluia. Então, seguindo, né, essa linha que a gente está trabalhando conforme o Espírito Santo nos orientou, Timóteo, glória a Deus. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, amém? Porque a gente está aqui citando, né? Mas a gente também gosta de manusear, né? A gente gosta de ler Bíblia. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Amém? Aleluia. E diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Amém? Então, o que mais a gente tem ouvido por aí são mentiras. Mentiras acerca de muitas coisas, inclusive acerca do divórcio, como o pastor falou aqui, usando essa passagem de Moisés. Que, eu vou me divorciar porque eu tenho respaldo bíblico, porque Moisés dava cartas de divórcio. Só que Moisés, ele dava carta de divórcio em caso de adultério. E por causa do coração do homem, porque o homem tinha um coração muito duro, que não era disposto a perdoar. O adultério é um pecado? É. Mas nós também podemos perdoar. Só que eu não falo isso para incentivar você a adulterar. Não falo isso para incentivar você a adulterar para se separar, ou até mesmo adulterar para dizer para o seu cônjuge: não, eu adulterei, mas tu tem que me perdoar. Não. Até mesmo porque muitas pessoas, elas perdoam um adultério, mas elas não conseguem mais conviver com aquela pessoa, porque perderam a confiança. Então, quando a gente usa um texto fora de pretexto, a gente está falando heresia. Não é o que a Bíblia nos ensina. E isso é muito sério. A gente tem que viver a palavra conforme está ali. Deus, ele abomina o divórcio. Amém? Se você quiser abrir lá em Provérbios, glória a Deus. Lá no livro de Provérbios, amém?
Glória a Deus. Provérbios capítulo 6, verso 32 e 33. Amém? Aqui está uma prova de que Deus, ele não condiz, como ele não é complacente com o adultério. Provérbios 6, 32 e 33 diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. E não é assim? Deus trata quem adultera como alguém que está fora de si. Ou seja, alguém que está louco. É loucura adulterar. Não é da vontade de Deus. E diz mais o quê? Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Não foi assim com Davi? Davi, quando adulterou com Betseba, Deus perdoou Davi, não perdoou? Mas o que ele disse? A espada jamais se apartará da tua casa. Não é da vontade de Deus. Nunca foi. Nunca foi propósito, nunca foi o plano de Deus. Amém? Seguindo aí também em Provérbios, porque agora a gente viu Deus falando sobre o homem e agora sobre a mulher. Provérbios capítulo 5, verso do 3 ao 5. Provérbios capítulo 5, verso do 3 ao 5. Diz assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ou seja, diz aqui o quê? Que os lábios da mulher adúltera é como favo de mel. É algo doce. E não é assim. Por quê? Porque muitas das vezes o esposo, ele tem em casa uma mulher que só briga, só xinga, só discute. Aí vai encontrar na rua, no trabalho, em algum lugar o quê? Aqui tem lábios de favo de mel, que só fala coisas doces, que só elogia, que só trata bem. E não é assim. E algo que a gente tem visto, o quê? Que muitas das vezes, aconteceu. Não acontece de uma hora para outra. É aos pouquinhos. Não é assim, eu estou andando na rua, pronto, tropecei na mulher e adulterei. Negativo. Não começa assim. Satanás, ele vai tramando a sua teia e aí o homem cai. É um dia no trabalho, olha só, eu vi que tu está muito cansado, vim te trazer um cafezinho. Está bem quentinho. Não é assim? Ou então chega, eu queria conversar contigo. Anota aqui meu telefone. Aí começa a trocar mensagem. E aí Satanás vai traçando a teia. E aí o homem ou a mulher cai. Não é de uma hora para outra. A gente não esbarra no adultério do dia para a noite, no meio de uma manhã, no meio de uma tarde. Por isso a importância de vigiarmos. Vigiarmos. Quando vem vindo, cilada. José não fugiu? Não é vergonha fugir. Foge. Não é vergonha. Mas os amigos vão dizer que eu sou frouxo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Deixa falar. Deixa falar. Porque o meu esposo, ele fala para o nosso filho: homem não é aquele que tem várias mulheres, mas aquele que sustenta uma só. Aquele que cuida e trata de uma só até o fim. Esse é homem. Ter muitas mulheres é fácil. É muito fácil, porque não precisa cuidar, não precisa tratar, não precisa dar atenção. É muito fácil. Por isso a importância de nós sermos vigilantes. Ter olhos espirituais. Porque muitas das vezes tudo acontece. Mas que bobagem, nada a ver. Nada a ver. Então tá. Deixa o nada a ver, daqui a pouco a gente vai ver. Aquilo que nada a ver começa a ser coisa que a gente consegue ver. É assim. Vigilância, vigilância. A própria palavra a gente aprende o quê? Que o inimigo, ele está sempre ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele está sempre pronto a devorar você. E você quer ser devorado? Quer deixar Satanás te devorar?
Eu não quero. Vigilância, vigilância, jejum, oração, palavra. Palavra de Deus. Não foi assim que Jesus venceu Satanás lá no deserto? Não foi com a palavra? Não foi com o jejum? Não foi com a oração? Está tentado? Vai orar. Conversa com seus líderes, com seus pastores. Uma coisa que eu aprendi é que não é feio a gente falar, estou tentado. Por quê? Porque quem confessa a tentação não confessa pecado. Chega e fala, está acontecendo assim, 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 estou inclinado. Vamos orar, vamos jejuar, vamos conversar, vamos resolver. Não vamos deixar ir as vias de fato. Não é vergonha falar. Assim como quando a gente não sabe alguma coisa, não é vergonha dizer que não sabe. Eu não sei, mas eu quero aprender, me ensina. Assim é o tempo todo. O tempo todo. Amém? Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4. Aleluia, Jesus. Hebreus, capítulo 13, versículo 4 vai nos dizer: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ou seja, o matrimônio é algo digno de honra. Bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Leito sem mácula. Só que a gente pensa assim, mas a gente está no tempo da graça. Lá no Antigo Testamento, no tempo da lei, é que era assim. Agora nós temos o tempo da graça. Não acontece mais julgamento, não tem mais juízo. Só que algo sempre me vem à memória. Ananias e Safira. Ananias e Safira foram fulminados no tempo da graça. Tempo da graça. A graça não nos dá liberdade para pecar. A graça ela não nos abre a barreira para o pecado, para fazer o que é errado. A graça, ela nos dá o quê? Deus nos oferecer misericórdia antes do juízo. Porque aquele que aceitar a misericórdia através da graça, esse sim, é perdoado. 2 Coríntios 5, 21 vai nos dizer o quê? Que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os nossos pecados em Cristo estão justificados. A espada da justiça não está mais sobre a nossa cabeça, mas a vara da disciplina continua. Nós continuamos sendo disciplinados todos os dias, corrigidos todos os dias. E aí, muitas das vezes, é algo que eu sempre falo para o meu esposo, né? Que é algo que a gente trabalha e tem trabalhado, porque muitas pessoas elas não gostam de ser cobradas, né? Mas só que a pessoa que não gosta de ser cobrada, tem que fazer antes que seja cobrado. Não gosta que cobre, então faz antes que te cobrem. Não é assim? Se eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que vão me cobrar, e eu não gosto de ser cobrado, então vou fazer antes que me cobrem. Agilidade. Ou seja, a gente adianta a coisa, a gente não fica magoado, a gente não fica chateado. Até mesmo porque a palavra diz o quê? Se eu sei aquilo que eu devo fazer e eu não faço, nisto eu estou pecando. Glória a Deus. Aleluia. Aqui outra coisa também que muitas das vezes a pessoa diz, mas eu não amo mais. Vamos buscar esse amor de volta? Vamos reconstruir esse amor de volta? Porque uma coisa que a gente aprende também é o quê? Que o amor, ele é construído. Eu não encontrei o meu esposo num dia, pronto, eu amo. Não. A gente sente uma atração, a gente se apaixona, mas o amor, ele é construído. Nós construímos o amor. E se porventura hoje esse amor está enfraquecido por algum motivo ou outro, vamos buscar restaurar esse amor. A própria Bíblia nos ensina o quê? Lembra de onde caíste e volte às práticas do primeiro amor para com Deus. E por que não para com o nosso esposo? Antes a gente era tão feliz quando fazia tal coisa. Vamos fazer. Vamos buscar. Tantas coisas que a gente pode fazer para resgatar esse amor.
para reestruturar esse amor. Voltar às práticas do primeiro amor. Porque quando a gente namora é tudo, eu digo que é tudo no diminutivo, né? Amorzinho, é tudo inho, né? Aí depois, diminutivo, ó, apagou. Não existe mais diminutivo, né? Às vezes o homem é tão carinhoso no começo, e eu digo que depois fica mais grosso do que um dedo destroncado. É só, vamos de uma vez, está demorando. Que isso, gente? Por quê? Por que essa mudança? O que gera essa mudança, essa transformação na vida dos indivíduos? Todo mundo quer se aperfeiçoar, todo mundo quer mudar para melhor. Por que a gente vai se acomodar se a gente mudou para pior? Vamos voltar. Ah, amorzinho, vamos, para a gente não se atrasar. Volta ao diminutivo. Volta. É tão bom a gente estar de bem com o nosso esposo. É tão ruim quando a gente fica de mal, de cara virada, bravo. Muitas das vezes a gente quer ter harmonia no lar, mas a gente contribui e trabalha para a desarmonia. Sabe? É como se a gente andasse na contramão. Vamos trabalhar para ter harmonia? Vamos trabalhar para ser feliz? Para ter um lar alegre? Para ter aquele amor que a gente deseja? E às vezes é tudo tão simples. Esses dias, a gente também participou de um encontro de casais. Só que era mais lá na pandemia. Aí o encontro de casais foi online. Aí você imagina, a gente prepara toda a mesa bonitinho lá, a comida, e todo mundo, né, um na sua casa. A gente podia dizer, não, que sem graça, não vamos fazer. Só que a gente fez e foi tão bom, né? A minha sogra ficou lá com as crianças e ficou só nós dois lá. Muitas das vezes a gente não tira esse tempo para ficar com o nosso esposo. Um dia que seja. Não, hoje eu vou pedir para a mãe, para a sogra ou para a irmã para ficar com os pequenos porque eu quero tirar uma noite, porque eu quero cozinhar para o meu esposo. Ou o marido, não, hoje eu quero cozinhar para minha esposa. Aí você cozinha para ela, você prepara aquela mesa toda. Olha só, surpreende ela. Ou ela chega cansada do trabalho, você já preparou a mesa, já fez a janta. E tem aquele ambiente agradável com a sua esposa. Só que muitas das vezes o marido nem bem entrou na porta, só girou a chave. Ele chegou, agora ele vai ver. Agora eu vou falar tudo. Nem pergunta, né? Nem cumprimenta. Oi, tudo bom, meu amor? Como é que foi teu dia? Está precisando de alguma coisa? Não. Primeiro eu vou descarregar tudo que está aqui. Depois eu pergunto e se perguntar. Não. Ah, chegou. Como é que foi teu dia? Está cansado? Quer uma aguinha? Quer? Oh, a gente dá um dedo, ele quer a mão toda, né? Oh, mas a gente faz. Amém? Contribuir para a harmonia. Ó, girou a chave da porta. Ai, ele está chegando. Já vou esperar atrás da porta para fazer surpresa. Ai, amor, estava ansiosa. Eu já estou aqui atrás da porta te esperando. Surpreenda. Faça diferente. Nenhum homem gosta de chegar e ter a mulher assim, bochinchando. Ah, porque as crianças fizeram isso, aquilo. Eu pedi para tu fazer isso, tu não fez. Tipo, o cidadão chega cansado. E aí a mulher está aqui. Muitas das vezes eu fui essa mulher. E aí depois ele me disse, amor, eu não tinha vontade de voltar para casa. E aí muitas das vezes o esposo está lá na rua, chega tarde, porque ele não está com vontade de voltar para casa. Olha que triste isso. Não é bom quando a gente sai do trabalho assim, pronto, chegou a hora, eu vou correndo para casa. É tão melhor quando a pessoa quer voltar correndo para casa do que quando ela não tem vontade de voltar para a sua própria casa. Quando, não, eu vou parar aqui, vou conversar um pouquinho com fulano, porque aí o tempo vai passando. Só que nesse vai passando, quando ele chega em casa, a coisa está pior, né? Aí que a mulher está aqui. Mas já era para ter chegado, não chegou ainda. E se a gente sentar, se a gente conversar? Oh, amor, eu te pedi, eu sei que tu não teve tempo de fazer, mas quando tiver um tempinho, tu faz para mim. É tão bom quando a gente é bem recebido, não é? No nosso lar não é diferente. É tão bom a gente chegar na casa de alguém e ser bem recebido. Imagina na nossa casa.
A gente tem que ter vontade de voltar para casa. A gente não tem que ter vontade de sair de casa assim por qualquer motivo. Ah, eu vou ficar lá na rua porque na rua é melhor. Não. A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Você não tem Jesus aí dentro de você? Você não leva o reino junto com você? Aonde você está, o reino não está junto? Então a sua casa tem que ser um pedacinho do céu. E o interessante é que quando você faz da sua casa um pedacinho do céu, as pessoas quando chegam lá, as pessoas percebem. As pessoas sentem. Não, mas aqui é diferente, eu gosto de estar aqui. Eu não sei o que tem aqui neste lugar, mas eu gosto de estar aqui. Assim como a igreja. Quando a gente vem na igreja, não é tão bom estar aqui. A gente não é tão bem recebido. Porque Deus está aqui. Tem Deus. Nós somos filhos de Deus. Cidadãos celestiais. Carregamos o reino dentro de nós. 1 Pedro 2,9 vai dizer o quê? Que nós somos sacerdócio real, geração santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é tudo isso e não está representando isso. Por quê? Filhos, geração santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. Você é de Deus. Você é dele. Você é dele. Você tem ele. Você tem a presença. O povo lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre, fazia a obra e ia embora. Hoje ele está aí dentro de você. O Espírito Santo está aí dentro de você. O que te falta? Deus diz o quê? Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não é a presença dele que nos falta. É nós reconhecer que ele está conosco. Ele está com vocês. Ele está com vocês. Como a gente viu aqui mesmo no teatro, se ele está conosco, por que a gente não puxa uma cadeirinha assim, não coloca do lado? Pai, paizinho, hoje o dia foi um pouco difícil. É assim. Muitas das vezes a gente acha que Deus está lá longe, longe, que é uma pessoa inalcançável, inatingível, e ele está tão perto. Coloca uma cadeirinha do lado, ele é teu amigo. Ó, pai, hoje o dia foi puxado, não foi como eu esperava, estava difícil. Mas me ajuda, pai, muda essa situação. Me ajuda a mudar esse ambiente aqui no meu lar, na minha casa. Pede ajuda para ele. Pede ajuda. A palavra diz o quê? Que qual o pai que vendo o filho com fome, em vez de dar pão, vai dar uma pedra? Quanto mais Deus não dará boas dádivas aos seus filhos. Pede. A palavra diz o quê? Pedir e recebereis. Batei a porta e ela se abrirá. Só que muitas das vezes a gente quer que a porta já esteja aberta, porque a gente não quer nem bater. Bate, bate, pede. A palavra diz mais o quê? Que se a gente bater alguém na nossa casa, de madrugada, meia-noite, se a gente não atender por ser amigo, a gente vai atender pela importunação. Quanto mais um pai não vai atender o seu filho. Bate, bate, pede. Pode pedir. Não tenha medo, não tenha vergonha. Pai, eu reconheço, pai, que eu preciso disso, que me falta isso, pai, para eu ser um pouco melhor. E ele vai te enviar. Ele vai te conceder. Só que muitas das vezes não vai ser da maneira que você espera, nem da maneira que você deseja. Mas ele vai. Ele sempre atende, ele sempre faz. Ele sempre está conosco, nos guardando, nos livrando, falando ao nosso coração. E ele vai usar qualquer pessoa para falar com você ou para ajudar. Muitas das vezes a gente fica esperando, né, que Deus se materialize ali em forma humana e fale com a gente. Só que muitas das vezes ele já está usando os seus líderes, os seus pastores, para te orientar, para te mostrar o caminho.
E muitas das vezes a gente diz o quê? Ah, Deus, eu sou teu vaso, molda, Deus quebra. Só que aí quando Deus começa a moldar, quando Deus começa a quebrar, aí você, ah, não, tá doendo, não quero mais. E aí? Deixa ele moldar. Tá doendo, mas é para o bem. Jesus sentiu dor. Ele sentiu dor. Por quê? Porque ele não era 100% Deus aqui, quando caminhou na terra. Ele tinha carne. Ele sentia dor. Tudo que você sente, ele sentiu também. Tanto que ele diz o quê? Eu entendo, porque eu passei por toda sorte de provações. Coisas que você passa, ele passou também. Só que ele venceu. E ele diz, eu venci o mundo. E se ele venceu e ele está com você, ele vai te levar em triunfo também. Mas nós precisamos crer. Crer. Um Deus que tudo pode, que tudo vê. Mas principalmente um Pai. Jesus morreu para levar com ele os nossos pecados e para nos dar a oportunidade de ser filho. Seja filho. Filho pergunta, filho ouve, filho obedece. Nós precisamos ser filhos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, deixa eu só falar a respeito do temor, tá? O temor a Deus, a palavra vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. O que isso quer dizer? Minha esposa, ela usa uma expressão bem interessante, que é o temor é o nosso paraquedas. Certo? Em que sentido? No sentido que quando as coisas estão tão difíceis e você estiver a ponto de jogar tudo para o ar, quer saber? Não aguento mais. Vou separar. O temor é o paraquedas. Como assim? O temor a Deus vai garantir que você permaneça na posição e lute para resolver o problema que está. Entende? Porque quando você teme a Deus, você quer fazer a vontade dele. E a vontade dele é, não separe. Certo? E se a gente for olhar mais profundamente ainda, até quando se há traição, mesmo assim Jesus manda o quê? Perdoa 70 vezes 7 se teu irmão pecar durante o dia contigo. Perdoa, perdoa. A gente vai ver ali o que? A vontade é sempre o perdão em primeiro lugar. Então o temor a Deus é o paraquedas. Quando a gente está pronto a dizer, cara, vou me jogar, fui, não quero nem saber mais. Mas aquele temor que você tem a Deus, ele vai garantir que você diga assim, cara, não, eu não posso jogar tudo pro ar, porque como é que eu vou chegar diante de Deus depois, mano? Sabe, aquele temor de que, tipo assim, eu não posso fazer isso, porque Deus vai me cobrar depois. Então eu preciso aprender a resolver isso daí. Eu preciso arrumar um jeito de resolver. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, então só para finalizar, eu queria compartilhar uma outra coisa com vocês, que está lá ou melhor dizendo, em Timóteo, tá? Se vocês quiserem abrir, isso aqui é muito importante. 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, verso 16 e 17. 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. 16 vai dizer assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? A gente vai finalizar com mais dois textos. Esse que é muito importante, que a própria Bíblia está se garantindo, dizendo assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus.
tudo que tiver aqui é inspirado por Deus. Quantos acreditam nisso? Levanta a mão assim. Amém? Tudo que está aqui é inspirado por Deus. Tudo que está aqui é útil. É útil para o ensino. Tudo que está aqui é útil para a repreensão. É útil para a correção. E útil para a educação na justiça. Pastor, o que você está tentando dizer com isso? Quero dizer com isso que se você tiver qualquer dificuldade no decorrer da tua caminhada, dentro do teu matrimônio, tem resposta para você resolver aqui. Entende? Tem resposta para resolver aqui. Eu preciso de resposta. Aqui tem. Como é que eu vou lidar com meus filhos? Aqui tem. Como é que eu vou lidar com a minha esposa? Aqui tem. Como é que eu vou lidar comigo mesmo para conseguir resolver esse problema? Cara, aqui tem. Aqui tem. E uma prova disso, que são os textos que eu quero compartilhar com vocês, que é Mateus 22, do verso 37 ao 39, que vai dizer assim, ó: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que vai encaixar para nós é o 39, que vai dizer assim: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para o homem, a sua esposa também é teu próximo. Para a mulher, seu marido também é teu próximo. Então, dentro de um texto que eu posso abranger, que eu posso usar para um mendigo na rua, para o seu vizinho do lado da sua casa, eu posso usar dentro do meu matrimônio. Se eu entender, Romanos 12, 2 vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu quero experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário mudança de mente, de entendimento. Então, quando a mesma coisa eu aplico no meu casamento, eu quero que o meu casamento mude, foi assim que eu mudei o meu. Melhor dizendo, foi assim que Deus mudou o meu casamento. Ele me mostrando as ferramentas que eu precisava usar através da palavra dele. Amém? Então, quando eu amo ela como a mim mesmo, eu estou cumprindo um mandamento de Deus. O segundo maior mandamento, eu estou cumprindo. Glória a Deus por isso. Amém? Romanos 12, capítulo 20 e o 21, vai dizer assim, ó: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O versículo que o Espírito Santo me deu num culto, que eu comecei a aplicar em casa e foi aonde tudo mudou, foi o versículo 21 de Romanos 12. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso entrou como uma flecha dentro do meu coração, e eu saí daquele culto com aquela palavra na minha cabeça, e eu digo assim, cara, é isso aí que eu preciso fazer. Então eu chegava em casa, quando ela começava a brigar, a discutir, e que eu já ia, também entrar naquele mesmo embalo, eu lembrava da palavra: vence o mal com o bem. Então, o que era o contrário do que ela estava fazendo? Se ela estava brigando, então eu ficava quieto. Ela estava falando, eu ficava quieto. Ela falava tudo ali e tal, e eu ali cansado, e eu na minha mente dizendo: mas não é bem assim, mas tu está errada, na minha mente. Mas eu não colocava para fora. Porque se eu colocasse para fora, eu ia estar mal com o mal. E a Bíblia está me ensinando: vence o mal com o bem. Então eu aguentava, e depois que ela terminava de falar tudo, eu disse assim: terminou? Aí ela disse: terminei. Eu digo: tá, então tu me perdoa. Mas na minha mente estava assim, ó: mas eu não errei? Entende? Mas na minha mente estava assim: mas se eu quisesse mudar, como eu queria mudar, eu precisava agir conforme a Bíblia diz, e não conforme eu
quero ou eu entendo. Então, o que a Bíblia dizia para mim? Vence o mal com o bem. Isso contrariava a minha vontade naquele momento. Mas se eu quisesse vencer isso e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu precisava agir de forma diferente. Então eu comecei a agir diferente. Ela terminou, eu terminou? Me perdoa? E ela, quebrei ela no meio. Me perdoa. Aí daqui a pouco eu digo assim, me perdoa. E ela me empurrava. Não tinha braço. E eu digo assim, não me perdoa. E ela me empurrava assim. E aí, só que eu comecei a fazer isso sempre, sempre. Toda vez que tinha uma discussão, eu ficava quieto, aguentava no osso. E eu me perdoa e ia começar a abraçar. Até que um dia ela começou a me abraçar. E aí as cadeias foram começando a cair. Porque no mundo espiritual, gente, isso tem muito poder. Entende? A gente pode não estar vendo nada no físico, mas no espiritual, quando a palavra de Deus entra, cara, nenhuma cadeia fica. Está entendendo? As cadeias começam a se quebrar, todas as cadeias começam a se quebrar. Então ela começou a se quebrar as cadeias e ela começou a retribuir, a ponto das brigas começarem a cessar. As brigas começaram a cessar. Ah, pastor, o senhor fala como se parece que fosse fácil. Não é fácil. E não é do dia para a noite. Mas só vai acontecer se você praticar. Glória a Deus por isso. Então, isso foi o que eu comecei a aplicar. O amor, comecei a aplicar, e esse verso. E assim tem inúmeras passagens, tem inúmeros versículos, inúmeros exemplos que a Bíblia vai te trazer, que você pode abraçar e aplicar. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para o seu casamento. Amém? Se tiver dificuldade, a Bíblia pode te ajudar. Amém? Vamos convidar você a se pôr de pé para mais